Bahia, infelizmente, em 6 pontos disputados em casa, conquistou apenas 1. Agora vai ter esse tempo aí pela frente para o Rogério Ceni tentar organizar a casa, né? Porque a situação do time na tabela não é fácil, o risco de rebaixamento é de pouco mais de 50%. O Bahia terá 13 dias de folga para recuperar os pontos perdidos em casa. O tricolor precisa reajustar o time e se afastar do Z4 do Brasileirão. Se gerou a situação até hoje aqui, pela pontuação que nós temos até hoje aqui, não vai ser uma coisa simples, fácil, e nem vai acontecer em 2 jogos, 2 rodadas, porque é impossível ter o número de pontos, a vantagem, o número de pontos para escapar. Agora, se a gente jogar como jogou contra o Grêmio, se a gente jogar como jogou hoje contra o Atlético Paranaense e tiver um melhor acabamento das jogadas, nós temos totais condições de nesses próximos jogos, mesmo sendo fora de casa. O Corinthians é uma equipe que perde muito pouco dentro dos seus domínios, mas nós precisamos ir lá e fazer o nosso jogo, fazer a nossa parte, fazer nossos pontos e mais uma vez depois trazer para casa contra o São Paulo. Mesmo no período de folga, a equipe baiana ainda corre risco de entrar na zona de rebaixamento. O Cruzeiro, principal rival do esquadrão na luta contra o Z4, tem 2 jogos a disputar neste período. O melhor que nós podemos que é não atrasar a história em 2 anos. Compreende o que eu quero dizer? Não deixar com que o Bahia tenha que voltar a uma Série B para voltar em 2025 para uma Série A e aí começar a cumprir essa meta. Então cabe a nós e nós temos ainda pontos para conquistar para isso. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que ter na nossa cabeça que nós somos parte disso nesse momento. O momento do Bahia é delicado, mas Rogério Ceni acredita na recuperação da equipe para se manter na Série A. Por isso que nós temos que ter força psicológica, mental e saber que é necessário ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E nós temos que tirar força, não interessa se é contra o Corinthians lá fora, se é contra o São Paulo aqui. Nós temos que fazer o suficiente para o Bahia permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Rogério reconhece o momento, né? A gente sabe que preocupa. Eu estava vendo uma tabela, a porcentagem, né, de risco de rebaixamento. O América que já foi, Coritiba que está ali 99,9%, o Goiás, se eu não me engano, 95%, e aí vem o Bahia, acho 53%, 50,54%. E isso preocupa. O Bahia aparece logo ali porque Cruzeiro tem 2 jogos a menos e o Vasco tem um jogo a menos, né? Isso. Sendo um deles Cruzeiro e Vasco. A matemática é jogo a jogo, né? Então depende muito do que o Bahia apresentar no próximo jogo. É um jogo difícil, como sempre, todo mundo sabe, não existe jogo fácil, vai enfrentar a equipe do Corinthians, que também tem suas pretensões. Que também não está bem, né? Que também não está bem, né? Até pode-se dizer que livrou-se dessa questão, se é que existia um risco de rebaixamento. Já se livrou aí no último jogo, ganhou da equipe do Grêmio. Então agora vai partir para um jogo do Bahia, onde ele precisa refrescar, dar toda aquela tranquilidade para poder seguir dentro da competição. Claro que eles querem as competições americanas, sul-americanas, né? Que quando não é uma Libertadores, automaticamente interessa entrar numa Sul-Americana. Então o Bahia vai encontrar dificuldade. Essa dificuldade vem agora diante da equipe do Corinthians. Mas o grande detalhe é que o Bahia deixa a desejar por não estar fazendo o que tem que ser feito, principalmente dentro de casa. O Bahia errou quando enfrentou seus adversários direto e não conseguiu ser maior dentro de casa, sucumbiu diante da equipe do Santos, empatou com a equipe do Vasco. Esses adversários diretos, se tivesse vencido, a história poderia ser outra. O Bahia existe no... Hoje o risco, a gente teve até 4, né? 4 pontos do primeiro colocado na zona do rebaixamento, aquela gordurinha, tipo a minha que tem aqui na lateral, tem uma gordurinha aqui também na lateral. Um baconzinho de leve. 2 pedacinhos de bacon. Tá aqui. Então aquilo ali já foi embora. Hoje o Bahia tem o Cruzeiro, como o torcedor do Bahia a partir de agora tem que entender que o Cruzeiro é o time para torcer. O Bahia hoje depende do Cruzeiro. Esses 2 jogos que você falou, Ju, um é contra o Fortaleza no próximo sábado. E o próprio Vasco, que também está na luta. De amanhã, 8, é um jogo direto, né? Então, é pensar que o Cruzeiro possa sucumbir desses adversários, mas enquanto a gente está assim, achando que o Bahia vai se safar, e o Cruzeiro pensa o quê? Não, eu vou me
me segurar por aqui, porque eu acho que essa vaga do Bahia... Ô, Jota, você sabe o que eu vaga... acho? Desculpa até te interromper, mas só para embasar seu comentário aí. A questão não é nem essa, de que adversário B ou C. Quando a gente começou a falar desse risco iminente de rebaixamento na semana passada, o Bahia tinha 6 jogos pela frente, 4 em casa. E muito se bateu ali, né? Não, o Bahia vence seus jogos em casa e tá tranquilo. Seus jogos em casa. Só que aí... faz 2 jogos em casa, 6 pontos, só ganha 1. E vem aquele filme de novo, de chegar na reta final, dependendo dos outros. Mas né? depende. Porque o Bahia só dependia dele. Agora aqui, Agora não olha o depende risco dele. de rebaixamento. O Bahia tem 51%, né? Cruzeiro 33%. Depois ali vem Vasco com 13%. E eu acho, sinceramente, que esses 3 aí já foram. E a última vaga está entre Cruzeiro, Bahia e Vasco, de fato. Se bem que o Goiás, se o Goiás de repente der uma mudada aí... mas não escapa não. Calma, escapa olha... não. O ano passado, nós vimos o Vitória com menos de 2% de chance de se classificar. O Vitória classificou. O Goiás ainda tem chance, sim, matematicamente. A gente fala da matemática. Agora matematicamente, até o Coritiba. A gente vai falar da performance, é diferente. Mas o futebol é dessa forma. Não, eu tô dando minha opinião, tá, gente? Para mim, esses 3 aqui, ó, junto com a América, que já tá carimbado de fato. Para mim, Coritiba e Goiás não vão ter força para sair. E a última vaga vai ficar para esses 3. E essa vaga é Bahia e Cruzeiro. A briga vai ficar Bahia e Cruzeiro, porque o Vasco melhorou. A verdade é que o Vasco melhorou, né, a sua performance dentro de campo, tem conquistado resultados importantes e tem justamente esse grande embate aí contra a própria equipe do Corinthians que vai definir. Isso é também até bom para o Bahia. Sendo que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, né? A gente olha a questão do Bahia, a principal preocupação hoje é o Cruzeiro. O que é que vai ser do Cruzeiro nesses 2 próximos jogos? Um é contra o Fortaleza no Castelão. Aí você já avalia que é uma altíssima probabilidade do Fortaleza vencer esse jogo. O time do Cruzeiro é muito abaixo do esperado. A SAF do Ronaldo não tem dado certo. E agora vai pegar depois vai pegar um jogo de peso diante do seu torcedor, que vai estar inicialmente apoiando e após o apito cobrando, porque a gente tem um Cruzeiro que ele é um time que é multicampeão, gente. O Cruzeiro estar na zona de rebaixamento, apesar de ter vindo de uma Série B, se trata de um time multicampeão. É uma equipe de muito peso no Campeonato Brasileiro, que costuma incomodar não os adversários da zona de rebaixamento, mas os adversários na briga pelo título. O Cruzeiro ainda é o Cruzeiro e vai pegar um Vasco que ainda se chama Vasco, que também é um multicampeão. Vai ser briga de foice. E o Bahia, que é um bicampeão. O Bahia está nessa briga aí por fora, bicampeão brasileiro. No meio da briga de foice ali, vai ser pancada pra tudo que é lado. Mas eu fico retada com isso que eu falei agora há pouco. Pô, 2 jogos em casa. O Bahia vacila ali num detalhe no jogo contra o Atlético. Podia estar ali um pouco, né, mais confortável. Mas, infelizmente, todo ano a gente vê esse filme se repetir. O filme se repetindo. O próprio Renato... desculpa aí, o Rogério falou aí... Ave Maria, bate aí na madeira. Da importância de se manter na Série A. Não é importante, é imprescindível o Bahia se manter na Série A. Porque depois de todo esse projeto, tudo bem, foi entregue um projeto a médio e longo prazo. Mas esse projeto a médio e longo prazo, quando eles fizeram as tratativas com o Bahia estava numa Série B. Aí o Bahia ascende. E agora os times vão pegar esse projeto para poder dar uma voltada no negócio, voltar o projeto, voltar o processo com um descenso, aí vai ser prejudicial. Ninguém falou que no projeto estava incluso um rebaixamento logo no seu primeiro ano. Justamente. Um investimento de mais de 100 milhões em atletas que realmente não funcionaram. Então é por isso que não é imprescindível o Bahia se manter na Série A. Agora, se vai acontecer, vamos aguardar. Pois é, infelizmente, né, a gente começa de novo a fazer... Não aguento mais isso. Nesse negócio de correr ficou aliviando aí para Renato Paiva. Eu, né?